Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né, falando sobre o princípio de Hamilton. Em especial, a gente quer estender agora o tratamento que a gente fez para os casos não holônomos, né, de vínculos não holônomos, para os casos em que eu tenho vínculos que são holônomos. Né? A gente pode pensar que os vínculos holônomos são um caso restrito dos vínculos não holônomos. Tá? E aí, com isso, a gente consegue usar os multiplicadores de Lagrange. Tá? Não necessariamente essa é uma maneira prática, mas muitas vezes quando a gente precisa, por exemplo, obter as forças de vínculo que atuam sobre o sistema, se a gente faz usando o princípio de Hamilton, né, que leva ao princípio de Lagrange da maneira tradicional, eu preciso voltar no princípio de D'Alembert, né, do trabalho virtual, para obter as forças de vínculo. Como eu disse para vocês, usando os multiplicadores de Lagrange, né, o significado dos multiplicadores de Lagrange tem uma correlação direta então com as forças de vínculo generalizadas. Então, se a gente resolve usando os multiplicadores de Lagrange, então, consequentemente, a gente já obtém as forças de vínculo também como parte da solução do problema. Tá? Então, a gente pode, como eu estou falando para vocês, usar essa formulação do princípio de Hamilton para descrever os vínculos holônomos. Tá? A gente tem que os vínculos holônomos são vínculos que são descritos por uma função FL. Deixa eu mudar, só consertar aqui rapidinho. E aqui FL de Q, né, das coordenadas generalizadas, e do tempo. E o L aí, ele vai de 1 até P, onde P é a quantidade de vínculos que eu tenho no problema. Tá? Isso aqui, ó, lógico, igual a zero. Certo? Então, se eu tiver vínculos descritos dessa forma, ou seja, que eles dependem somente das coordenadas e não das velocidades, eu tenho vínculos holônomos. Vale lembrar, então, que esse FL ele é uma função aí de todos os QKs, né? Onde o K ele vai de 1 até N, certo? E os QKs eles são funções do tempo. Tá? Então, as coordenadas generalizadas são funções do tempo. Com isso, eu posso fazer, por exemplo, a derivada de FL com relação ao tempo. Né? Então, se eu fizer aqui a derivada total de FL no tempo, eu vou ter a derivada a variação de FL dada pela variação dos QKs, então eu preciso olhar para todos os termos, né? Então eu faço aí uma regra da cadeia. Então isso aqui vai ser del FL del QK dQK dt. Né? Ou seja, isso aqui é o QK ponto. Tá? Isso aqui continua sendo zero, né? Porque a derivada de uma função que é zero. Tá? E aí, eu tenho ainda, caso o FL seja uma função explícita do tempo, então eu tenho del FL del t, certo? Né? Onde, mais uma vez, esse L aí, ele é de 1 até P. Tá? Então, todos os vínculos. Agora, eu posso fazer uma escolha conveniente aí, que eu falar o seguinte, olha, tá vendo esse termo que acompanha o QK ponto, que depende de L e de K, se eu chamar ele de um ALK, certo? E esse termo aqui, que depende de L e de T, chamar ele de ALT, esses vínculos passam a ser escritos na forma a soma de K de 1 até N de ALK que K ponto mais ALT igual a zero para L de 1 até P.
tá? Então, o que eu tenho aqui é uma expressão para os vínculos não holônomos na forma de vínculos não holônomos, né? Ou seja, vínculos que dependem aí das velocidades, da primeira potência, né, das velocidades aí. Então, com isso, a gente tem esse tratamento, né, através dos multiplicadores de Lagrange. Então, ou seja, eu posso estender esse tratamento também para o caso de vínculos não holônomos, mas para isso eu preciso escrever os vínculos dessa forma, tá? Então, vamos fazer um exemplo aí, que eu vou usar os multiplicadores de Lagrange para resolver o seguinte problema. Suponha que eu tenha um círculo, certo? E aí eu tenha um outro círculo, vou mudar a cor dele aqui de azul, preencher ele de azul também, que está em cima desse cara aqui. Tá? O círculo de baixo aqui, ele está fixo. Então eu posso, por exemplo, falar o seguinte, olha, esse círculo de baixo aqui, ele está preso na mesa aí. Então, só como se ele estivesse aqui, ó, sobre uma dada mesa. E aí, a ideia é, o círculo de cima, que tem uma massa M, ele vai rolar sobre o círculo de baixo sem deslizar. Então, isso significa que o círculo de cima, ele vai girar aqui, vamos supor que eu tenho um ângulo φ, com relação a um φ ponto. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso escolher um eixo cartesiano aqui, vamos colocar aqui no de baixo. Tá? Então aqui é o centro desse círculo, vamos colocar um eixo aqui, chamar esse cara aqui de I. Difícil fazer isso. E aí eu tenho um outro aqui, totalmente torto, mas era para ser reto, tá? J. E a gente começa a definir algumas coisas, né? O círculo de baixo aqui, ó, ele tem raio A. Raio B, desculpa. B, esse é o raio do círculo. O centro de massa do círculo de cima está determinado por R, tá? Onde R é o raio aqui do centro de massa. Esse ângulo que o R faz com a direção vertical aqui, ó, eu vou chamar ele de θ, certo? E aí, o círculo de cima, ele tem um raio. Esse aqui é o centro dele. Eu tenho um raio aqui que é A. E aí, esse raio, se vamos supor uma dada direção aí qualquer, ele roda com relação a um ângulo φ, tá? Então, quem que seriam as coordenadas desse problema? Eu teria como coordenadas R, né? Então Q1 aí seria R, o Q2 θ, tá? Então as coordenadas do centro de massa, e φ, que é a rotação em torno do centro de massa. Então Rθ é o centro de massa. E o φ é a rotação em torno do centro de massa. Beleza? Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, né? Eu falei esfera, acho que eu falei cilindro, né? Os cilindros aqui estão rodando. Eu preciso determinar esse cara que está parado. Então, não vou mexer com ele. Tenho que mexer só com esse carinha que está aqui. Quem que é a energia cinética desse cara, né? Então ela vai ter uma energia cinética do centro de massa, que é meio de m, como se toda a massa dele tivesse concentrada no centro de massa. E se a gente pensar que o centro de massa está rodando em relação a esse ponto, a gente tem aqui coordenadas que são polares, tá? Então já posso escrever a posição do centro de massa, né? Seria x, y, em termos de coordenadas polares, e a gente já fez isso bastante. Isso aqui dá r ponto quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é do centro de massa.
E agora eu preciso considerar a rotação desse cara. A rotação em torno desse cara, ela depende do momento de inércia dele, né? Então, a energia cinética de rotação, ela vai ser sempre dada por meio de I, φ ponto, tá? Onde esse cara aqui é o momento de inércia, certo? Esse momento de inércia, a gente pode escrever ele aqui, que é o momento de inércia de um cilindro girando em torno do seu eixo principal. Depois a gente vai, quando a gente fala de rotação de corpos rígidos, a gente vai olhar para essas coisas com um pouco mais de cuidado. Vou colocar aqui em cima. Ele é I, né, que seria o análogo da massa, né, é a massa de rotação, MA, onde A é o raio ao quadrado sobre 2, tá? Então esse é o momento de inércia. E aí eu preciso de para escrever a lagrangiana do sistema, eu preciso de uma energia potencial. Então isso aqui, em relação ao centro do outro cilindro, vai ser mgy, onde y é a altura aqui, tá? E esse y, necessariamente, ele depende aí de r θ. Então eu tenho aí mg r cosseno de θ, porque eu escolhi o θ como sendo esse ângulo que está aqui, tá? Então, mr cosseno de θ. Assim, eu posso escrever a lagrangiana do sistema. Tá? Então, L, e esse L é um L de R, θ e φ, certo? Ou, eu pus o ponto aqui, mas também, né? R, θ, φ ponto e tal. Genericamente, tá? Eu posso até colocar R ponto, θ ponto, φ ponto, certo? Ou seja, ela é uma função das coordenadas e das velocidades generalizadas. Então vai ser meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais já substituindo i, ma ao quadrado sobre 4, né? Porque eu tenho um 2 ali embaixo. Φ ponto, e aí menos mgr cosseno de θ. Tá? Então eu tenho aí a lagrangiana. Agora a gente precisa olhar para quais são os vínculos. Nesse caso eu tenho duas equações de vínculos, porque eu tenho duas restrições no momento, no movimento. Uma é, esse cilindro aqui, ele vai rolar sobre o outro. Então significa que o tamanho R aqui, ó, vai ser sempre o mesmo. Então eu posso escrever que R igual a A mais B. Isso aqui está associado ao contato entre os cilindros, tá? O outro é o seguinte, se o cilindro de cima rola sem deslizar, então cada ponto desse cara aqui, ó, tem a mesma velocidade com que ele vem encostando aqui embaixo, tá? Então, qual que é a velocidade com que esse cara aqui roda? Se eu tenho o vetor R andando aqui com θ, em relação a θ, então eu tenho um θ ponto. Então, R, θ ponto me dá a velocidade nesse ponto. Tá? Então, eu tenho aí R, θ ponto é a velocidade. E essa velocidade tem que ser exatamente a velocidade de rotação também aqui, que vai ser R, φ ponto. Desculpa, R não, né? Esse cara aqui, ó, eu acho que eu fiz errado aqui. Aqui não é R. Aqui não é R, é B, desculpa. Porque é a velocidade naquele ponto ali. Então eu tenho B, eu pus R, mas o R é o raio total. B θ ponto igual a φ ponto, certo? Então isso aqui é o rolamento. Notem que é o seguinte, a gente pode pensar, legal, eu tenho um vínculo aqui que depende das velocidades, então beleza, já vou usar. Mas
Se a gente olhar, isso aqui é muito fácil de integrar. Tá? Eu posso integrar, eu vou ter aí θ como função de φ. E pronto. Então, isso passa a ser um vínculo que é holônomo e não mais um vínculo não holônomo. Esse aqui já é um vínculo do tipo holônomo, porque eu posso escrever R menos A menos B igual a zero. Então, ele é uma função de uma das coordenadas generalizadas igual a zero. E esse eu posso integrar. Assim como eu posso converter esse vínculo num vínculo desse tipo, ou seja, em termos das velocidades. Então eu posso, por exemplo, derivar no tempo e eu tenho aí r ponto igual a zero. Então eu tenho dois vínculos não holônomos aí, certo? Então, quem que são as minhas coordenadas desse problema, né? Então eu posso pensar assim, Q1 igual a R, Q2 igual a θ, Q3 igual a φ. Essas são as coordenadas. E aí eu tenho quantos P's, né? Esse problema aqui, ó, eu tenho dois vínculos, então o P igual a 2, né? Lembra que sempre que a gente vai fazer aqui, ó, a gente olha quantos são os vínculos? De 1 até P, e nesse caso aqui, P igual a 2. Então, eu vou ter que fazer o caso em que, vamos mudar de cor aqui, L igual a 1, certo? E depois eu faço o caso em que L igual a 2. L igual a 1, eu vou falar que está associado a esse vínculo que está aqui, ó. Desculpa, a esse vínculo que está aqui, certo? Gente, desculpa, falei besteira para vocês. Aqui é R mesmo, desculpa. Por que é R? Deixa eu explicar. Porque é a velocidade com que o θ anda. E o θ depende do ângulo como um todo, tá vendo? É o centro de massa. Então, a velocidade com que o centro de massa roda aqui. Então, aqui é R θ, tá? Senão é o que a gente precisa considerar, tá? Então, eu tenho aí R θ ponto igual a φ ponto. Então, eu vou considerar justamente esse vínculo, né? R θ ponto igual a φ ponto, como sendo o vínculo que eu chamei de L igual a 1. Lembrando que eu tenho uma equação que é do tipo a soma de K igual a 1 até, nesse caso são 3 coordenadas, né? 3 de ALK, QK ponto, certo? Mais ALT igual a zero, certo? Se a gente voltar na equação de vínculo, ela é uma equação desse tipo aqui, né? De vínculos não holônomos. E aí eu vou abrir esses termos, né? Então, para quando K igual a 1, L igual a 1, K igual a 2, L igual a 1, K igual a 3, L igual a 1. Então, eu tenho aí A1, 1, Q1 ponto, mais A1, 2, Q2 ponto, mais A1, 3, Q3 ponto, e mais esse termo aqui que vai ser o A1T. E isso igual a zero, tá? Bom, Q1 ponto é R ponto. Q2 pontos é igual a θ ponto. Q3 ponto igual a φ ponto. Então, tá vendo? Eu não tenho nenhuma derivada nessa, eu tenho que comparar essa equação com essa. Não tenho nenhuma derivada com relação a R. Então, isso implica que o A11 é zero, tá? Então, ou seja, não tem nenhum termo que acompanhe o R ponto, né? Lembrando, esse aqui então é o R ponto. Agora, o termo que acompanha o θ ponto é o R. Então, R, porque esse cara aqui é o θ ponto. O termo que acompanha o φ ponto é
esse aqui, só que negativo. Então eu tenho aqui menos A. Certo? E esse cara aqui ó, não tem nenhum termo que não dependa das velocidades. Então ele é zero. Certo? Então eu tenho esses três valores aí. Agora, se eu pegar, por exemplo, L igual a 2. Isso é a outra equação de vínculo, que eu escrevi R ponto igual a zero. Eu vou ter mais uma vez uma soma desse tipo, mas no caso aqui, o que eu tenho é o L igual a 2. Então, o que vai mudar é o seguinte, eu vou ter A 21 Q1 ponto mais A 22 Q2 ponto mais A 23 Q3 ponto mais A 2T igual a zero. Se eu comparo aqui, ó, nenhum termo depende de θ ponto, nenhum termo depende de φ ponto e nenhum termo está sozinho. Eu só tenho um termo aqui que depende de R. Então esse cara aqui é 1 e todos os outros aqui ó, são nulos. Para que esse vínculo seja da forma que eu estou colocando aí. Tá? Bom, feito isso, agora eu posso ir para as equações de movimento. As equações de movimento elas vão ser obtidas para R, para θ e para φ a partir da Lagrangiana. Certo? Então, fazendo aí para R, o que eu tenho é ddt de del L, equação de Lagrange, del R ponto, menos del L, del R, igual, lembrando que aqui eu vou usar os multiplicadores de Lagrange. Então eu tenho lá a soma de K, a soma de L de 1 até P, nesse caso o P é 2, tá? Então a soma de 1 até 2, de lambda L a L1. Por quê? Porque eu estou aqui no Q1, tá? Então, reescrevendo isso, né, fazendo as derivadas, então eu volto aqui, ó, eu tenho um termo aqui que depende de R ponto, então isso vai dar MR ponto, a derivada no tempo, isso me leva a MR dois pontos, menos MR θ ponto quadrado, né, esse termo aqui, ó, mais mg cosseno de θ, e isso aqui é igual a dois termos somados, né? Para L igual a 1, que é lambda 1 a L11, ó, lambda 1 a L11. O AL11 é zero, que é esse cara que está aqui. Então eu tenho o primeiro termo é zero, tá? Então, ó, lambda 1 a11 mais lambda 2 a12. Esse cara aqui é zero. Esse cara que está aqui, ele vale, ó, A12, R, certo? Então, isso aqui me dá R. Então, a equação do movimento que eu tenho é MR dois pontos menos MR θ ponto quadrado mais MG cosseno de θ igual a lambda 1, lambda 2, direito, lambda 2 vezes R, tá? Então essa é uma das equações do movimento, certo? Agora eu preciso ir para R igual a Q, para Q2, né, que é o segunda coordenada generalizada aí, o θ, então eu tenho aí Q2. Vou escrever as equações de Lagrange, mais uma vez o que eu vou ter é a derivada com relação a θ ponto, com relação a θ, e aqui eu vou ter a L2. Então já escrevendo direto a equação de movimento, eu tenho aí ddt de mr2 θ ponto, né, ou seja, momento generalizado aí, mais menos mg r seno
de θ, tá? Isso aqui igual a lambda1 A12 mais lambda2 A22. Mas se a gente voltar aqui, ó, o A22 é 0 e o A21 é 1. Então isso aqui me dá lambda 1, tá? 1 vezes isso. E aí, se eu faço para φ, onde eu tenho aqui é o Q3, essa equação de movimento vai depender então da derivada do φ ponto, aquela que acompanha o momento de inércia. Então isso aqui me dá ma ao quadrado sobre 2 φ 2 pontos igual a lambda1 A13. O A13 a gente fez ele aqui, cadê? Aqui. A13 igual a menos A. Então isso aqui me dá menos A lambda 1 mais lambda 2 A23. Ó, o A23 aqui, ó, é 0. Então isso aqui me dá mais 0, certo? Então notem que eu tenho agora quantas incógnitas, né? Eu preciso resolver para R, θ e φ, são 3, e mais lambda 1, lambda 2, 5 incógnitas. E tenho 1, 2, 3 equações, tá? Vou até circular para deixar isso enfatizado. Então, ou seja, eu tenho 5 incógnitas para 3 equações. Mas, do jeito que foi escrito essa lagrangiana, significa que eu tenho mais 2 equações. Por quê? São as 2 equações de vínculo, ó. Essa e essa. Então, na verdade, eu tenho 2 equações de vínculo, mais 3 equações de movimento, 5 equações a 5 incógnitas. Então, eu posso resolver esse problema. Eu posso usar, então, as equações de vínculo, né? Então, eu tenho primeiro aqui, para essa equação de movimento, o que eu vejo? Eu vejo que, se o R ponto é 0, o R2 pontos já vai ser 0, tá? Então, e mais ainda, eu posso tirar uma correlação aqui depois entre θ ponto e φ ponto, tá? Então, a primeira equação de movimento, ela passa a ser, vou colocar aqui, ela passa a ser menos m a mais b, que é o R, né? Lembra, estou usando as equações de vínculo. A mais b, θ ponto ao quadrado, mais, mais aqui, mg cosseno de θ igual a lambda 2. Notem que assim, eu já tenho o lambda 2 em termos de θ, tá? Uma vez que eu determinar θ, o lambda 2 está determinado. Essa equação aqui veio dessa. Certo? Então esse termo é 0, aqui eu tenho a mais b, e esse aqui é lambda 2. A mais b, né? Faltou aqui. Lambda 2R, né? Vamos conferir? Isso mesmo, ó. Lambda 2, o A12 é R. Lambda 2, R. Tá? Lambda 2A mais B. Essa é a primeira das equações. Agora eu posso ir para a segunda, né, que é essa daqui. Tá vendo? Só vou ter a derivada em θ ponto, porque a derivada em R é 0. Porque a equação de vínculo me diz exatamente isso. Então, isso aqui me dá mr quadrado, então m a mais b ao quadrado, θ 2 pontos, menos mg a mais b seno de θ, que é igual a... Nossa, acho que eu troquei as bolas aqui. Acho que eu troquei os índices das minhas contas aqui que eu estava fazendo. Deixa eu só ver se eu fiz isso mesmo. Porque não tem problema, tá? Se você escolhe a equação de vínculo que você precisar. Só vai mudar com relação às contas que eu já tinha feito aqui. Só um minutinho.
L2 igual a R teta ponto. Então, aqui, ó, essa primeira equação de movimento, só conferindo, me dá... eu troquei aqui, ó, o A lambda 1, isso aqui é A21, ó, desculpa, gente, ó, A21 não é A12, é A21, porque aqui é o somen L, certo? Então aqui não tem R, porque esse cara aqui é 1, então não tem esse R aqui, tá? Beleza? Foi isso que eu troquei. Então aqui não tem esse termo A mais B. Agora, aqui sim, porque vai ser aqui em cima vai ter, porque vai ser o A12, e o A12, se a gente voltar, ele está aqui, ó, ele é R, tá? Então aqui em cima, em verde aqui, tem um R, tá? E aí sim, a gente conserta, só deixa eu conferir o terceiro está certinho, tá? Confiram aí, refaçam. Então, esse termo aqui vai ser lambda 1 vezes A mais B. Então, A mais B, lambda 1, certo? E aí, por fim, eu tenho a última equação de movimento aí, que vai ser m a ao quadrado sobre 2, θ 2 pontos. Mas, se vocês se lembrarem, eu tinha lá R θ ponto igual a R igual a A φ ponto. Se eu derivar isso aqui no tempo, isso me dá R θ 2 pontos, que é igual a A φ 2 pontos, tá? Essa equação aqui, ó, eu tenho justamente o A φ 2 pontos. Então eu fico com M, posso substituir direto, né? R sobre A. Então fica, cancela com um desses R's aqui, sobra um A mais B, certo? Vezes A, que é o outro que sobrou aqui, e θ ponto, certo? E isso aqui igual a menos A lambda 1. Então, todas as equações aqui, ó, eu tenho 3 equações para 3 incógnitas, θ e lambda 1 e 2. E aí, a gente pode resolver esse problema se eu combinar, por exemplo, se eu somar essas duas equações que estão aqui, né? Então, por exemplo, eu vou dividir essa segunda equação inteira aqui, ó, por A mais B, tá? Então, deixa eu fazer direito. Então, a equação toda dividida por A mais B, né? E essa daqui toda, segunda, dividida por A. E vou somar as duas, certo? Então eu tenho a primeira dividida por A mais B, então vai ser M A mais B θ 2 pontos menos mg, tá? Seno de θ, mais essa aqui dividida por A. Então fica mais M A mais B θ 2 pontos. Eu só comi um 2 aqui, né? Aqui ó, tem um 2. Aqui ó, desse 2 que está aqui que eu não pus, tá? Então, dividido por 2, MA mais B θ 2 pontos dividido por 2. E o lado daqui, ó, vai ser então lambda 1 menos lambda 1. Isso aqui é igual a 0, tá? Aí eu posso organizar, juntar os termos que tem o θ 2 pontos, e aí eu vou ter uma equação para o movimento. Então eu tenho aqui 1 mais meio disso, então 3 meios de A mais B M θ 2 pontos menos mg seno de θ.
Como todos os termos aí têm m, posso dividir por m, então eu tenho 3 meios de A mais B, θ, 2 pontos, menos G seno de θ igual a zero. Está aqui. Eu tenho uma equação de movimento somente para o θ. Certo? Uma vez que eu resolva isso, eu posso voltar em todas as outras equações e só substituir, né? Porque essa aqui basta substituir. E aí o que é interessante é que se a gente voltar, a componente radial dessa força aqui é a força de vínculo, que é a força normal, ou seja, a garantia de que um cilindro esteja sobre o outro. Então, se eu fosse calcular o Q linha R, isso aqui é exatamente a força normal, né? E como é que eu calculo? Lembra que depende aí dos multiplicadores de Lagrange, né? Então isso aqui vai ser a soma de L de 1 até P, nesse caso P é 2, de lambda L a L1, né? Então isso aqui me dá lambda 1 A11 mais lambda 2 A1 A21, tá? Vou fazer o mesmo que eu tinha feito antes. A11 a gente viu aqui atrás que é 0, tá aqui. E o A21 é 1. Então isso aqui é simplesmente lambda 2. O lambda 2 a gente tem ele daqui, ó, dessa equação que está aqui, certo? Então eu posso escrever o lambda 2, voltando lá, posso escrever, a gente já viu isso, que o lambda 2, só reescrevendo aqui para ficar junto, vai ser mg cosseno de θ, tá? Voltando aqui, então aqui, ó, vai ser mg cosseno de θ menos MAB θ ponto ao quadrado. MA mais B θ ponto é quadrado mesmo? Θ ponto quadrado, isso. Nossa, onde eu pus o quadrado? Aqui. E assim eu escrevo a força normal. A força normal é justamente isso. mg cosseno de θ menos MA mais B θ ponto ao quadrado. Olha que interessante. Certo? Então, com isso, gente, a gente consegue, por exemplo, diretamente obter, só para mostrar isso, né? Eu posso obter diretamente as forças de vínculo. Eu posso escrever o Qθ, o Qφ, né? Também seguindo essa mesma receita. E aí, mas para isso eu vou precisar determinar o lambda 1, mas aí eu posso usar essa equação aqui, mas para usar essa equação eu preciso escrever em termos de θ ponto, pode ser também, certo? E aí eu determino todas as forças de vínculo que eu tenho no meu sistema. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como eu posso usar uma situação em que eu tenho vínculos que são holônomos, né? Por mais que possa até parecer nesse exemplo que eles não sejam holônomos, mas esse vínculo aqui, ó, ele só fazendo explicitamente, ele pode ser integrado, né? Isso aqui vai me dar R θ, R θ, passando esse cara aqui para cá, menos A φ, certo? Esse aqui tem uma constante de integração, esse aqui tem outra, eu vou chamar de C aqui, igual a zero. Tá vendo? Por mais que tenha esse pontinho que eu pus aqui que não existe, certo? Então eu tenho R θ menos A φ, ou seja, é uma função somente das coordenadas. Eu posso integrar esse vínculo e determinar essa função. Às vezes eu não consigo integrar esse vínculo. Aí esse é um vínculo puramente não holônomo, tá? Então, esse vínculo, por mais que ele esteja escrito dessa forma, ele pode ser escrito em função das coordenadas. Então, ele é um vínculo holônomo.
E a gente pode, mesmo sendo um vínculo holônomo, usar esse tratamento dos multiplicadores de Lagrange, mas eu vou precisar de uma expressão que depende das velocidades. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu transformei numa função que é das velocidades, tá? Então, é isso. Refaçam esse problema, olhem tudo com calma e com cuidado, e aí a gente volta no próximo vídeo aí.